Bom, meu nome é Elis Araújo Miranda. Eu coordenei durante 2 anos, dos anos 2014 e 2015, o projeto intitulado A Produção Fotográfica como Recurso Didático Interdisciplinar, uma interação entre Química, Física, Geografia, História e Artes. Esse projeto teve como objetivo principal a disseminação de uma metodologia didática inovadora. Foi organizado, o seu desenvolvimento se deu em 10 etapas, todas elas realizadas no Colégio Estadual João Pessoa, aqui na cidade de Campos de Goytacazes. Nessas 10 etapas de desenvolvimento do projeto, nós buscávamos articular teoria e prática em cada uma dessas atividades. Partimos da história da fotografia, mostrando a origem do processo fotográfico, a relação da fotografia com a pintura, principalmente a pintura do século XVII, e mostrando que a produção fotográfica, então, ela vem desde o final do século XIX até hoje, passando por diferentes transformações, seja transformações técnicas, seja transformações na apresentação das fotografias ou no jeito de olhar o mundo. Então, partimos da produção, a partir então da história da fotografia, nós demonstrávamos para os estudantes como se pode fazer uma câmera fotográfica. Então, a segunda etapa do projeto foi ensinar os estudantes a produzir o que a gente chama de câmera escura artesanal. Essa câmera escura, ela tem por objetivo mostrar como uma imagem se forma aqui dentro. E aí, então, aqui com esse objeto, um professor de física ia explicar qual o processo físico que acontece, como ocorre a trajetória da luz, ou seja, quais os fenômenos ópticos que ocorrem aqui com este objeto. Então o professor então passa a usar essa câmera escura como um recurso didático. Depois da produção dessa câmera escura e das explicações de como ela funciona e por que ela funciona dessa maneira, o professor de física, então, partimos para a saída, para olhar a cidade, para olhar o entorno da escola, onde os alunos prestavam atenção que a imagem se formava de forma invertida aqui dentro. E aí, a partir dessas observações com esses objetos, os estudantes faziam questionamentos, perguntas, e isso estimulava então a produção do próprio conhecimento e não uma repetição enfadonha daquilo que vem sendo apresentado em livros didáticos. Associando então um conhecimento da física com um conhecimento que é da geografia, que é das artes, que é da vida, que é aprender a olhar, a observar, que é científico, né? Então, conceitos de diferentes disciplinas, então, iam sendo trabalhados na medida em que esses objetos iam sendo construídos. Depois da confecção deste objeto, nós partimos para a produção de um segundo objeto, que era essa câmera aqui, que nada mais é que uma lata de Leite Ninho. Não temos o patrocínio do Leite Ninho, e com um furo muito simples. Aqui dentro nós colocávamos um papel fotográfico, fechávamos para proteger esse papel fotográfico, que é emulsionado, ou seja, tem um processo químico neste papel, e que a partir daqui então começávamos a fazer as fotografias. Os primeiros testes eram feitos na própria escola, no próprio laboratório de fotografia que nós montamos na escola, e depois nós partimos para saídas fotográficas, que se constituía uma outra etapa do projeto. Aqui, com essa câmera, então, nós partimos para as saídas, olhar a cidade e fotografar o que a gente definiu como o que seria o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Então,
antes da saída fotográfica, havia também uma preparação com palestras, com oficinas, para nós discutirmos o conceito de patrimônio, de tratarmos um pouco da história da cidade, a evolução urbana de Campos, para a gente então poder, nas saídas fotográficas, nós termos condições de selecionar os objetos que poderiam ser fotografados e identificados como patrimônio. As fotografias saíam mais ou menos nesse formato. Essas aqui, elas foram descartadas porque elas estão escuras, elas não foram feitas, mas todas elas foram refeitas. E aí, algumas dessas que foram refeitas, nós aproveitamos para produzir os cartões postais que nós vamos mostrar daqui a pouco. Um outro tipo de câmera fotográfica que nós produzimos foram as câmeras de madeira. Essas câmeras de madeira foram feitas em oficinas na escola, todas medidas, e nós fizemos uma pesquisa na web para identificar, para buscar quem já tinha feito essas câmeras, onde tinham sido feitas, e nós encontramos um projeto interessante que é o Afghan Camera Box, que é um projeto no Afeganistão que produzem câmeras fotográficas artesanais para fotografias de documentos, que lá é a única forma das pessoas terem uma fotografia para tirar o seu passaporte. Sem essas câmeras artesanais, essas pessoas não têm uma única fotografia no formato 3x4 ou 5x7. E aí chamou muita atenção dos estudantes essa possibilidade de ter e produzir uma câmera, que nesse caso é compensado, spray, papel manteiga, uma lente simples, uma lupa simples dessas que a gente compra em papelaria. E aí um serviço de marcenaria que a gente teve que disponibilizar de um profissional de marcenaria que nos ajudasse a construir essa câmera e outras nesse formato para que cada estudante tivesse a sua própria câmera para fotografar. Então, todas essas, e além dessas câmeras, nós produzimos também, nós criamos um laboratório de fotografia, exatamente para a gente poder revelar as fotografias e demonstrar para os estudantes os processos químicos que envolvem a produção fotográfica. Ou seja, como a fotografia pode ser feita, como uma revelação pode ser feita, e aí aquele momento mágico em que a imagem aparece no papel, quando mergulhamos esse papel em um químico. E que sempre era um momento de emoção e de surpresa para esses estudantes, que eles até então não acreditavam que nós poderíamos fazer fotografia usando uma lata. E que eles achavam que a gente fazia mágica. E aí a repetição desse processo envolvia então um acúmulo de conhecimento, que eles vinham sendo convidados a participar desde a primeira etapa do projeto. Realizamos saídas fotográficas na área urbana da cidade de Campos e na região da Baixada Campista, que é uma área de antiga colonização, que data do período colonial, com a presença de ordens religiosas, beneditinos e jesuítas, e que então os estudantes puderam conhecer em loco um pouco mais da história dessa cidade e perceber no espaço os diferentes momentos históricos em que essa cidade passou. E quais são as referências históricas que ainda estão presentes no espaço. Então, as saídas fotográficas, nós, além de trabalhar, dar continuidade aos conceitos da física, da química, nós também trazíamos os conceitos da história e da geografia. Ao fim do projeto, o projeto se encerra com a produção de 15 cartões postais, que foram produzidos a partir das fotografias, da seleção das fotografias que foram feitas, onde aqui nós temos os principais monumentos históricos, ou seja, referências da história da cidade, e não só para essa cidade são referências, mas também para a história do país, do período colonial, do período imperial, dos primeiros anos da República
as referências de quando Campos foi uma cidade dos barões do açúcar e os contrastes com a modernidade que aparecem nessas fotografias, que são os arranha-céus que vêm cada vez mais ocupando o espaço urbano e alguns deles tirando alguns desses monumentos que foram demolidos e hoje são ocupados por esses novos prédios. Importa a gente também falar que em todas essas etapas do projeto participaram deles professores da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estadual Norte Fluminense, tanto os coordenadores do projeto quanto os colaboradores e convidados. Muitos professores aceitaram participar do projeto como convidados ou como palestrantes, ou participando do trabalho de campo, dos roteiros de campo, ou discutindo as imagens com os estudantes. Participaram também os professores da rede pública de ensino, envolvidos na Escola João Pessoa, bolsistas do programa Observatório da Educação no Brasil e do programa PIBID, ambos financiados pela CAPES, e bolsistas do programa Jovens Talentos, que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESP. 4 estudantes do ensino médio que recebem uma bolsa para serem estimulados a iniciar o que poderia ser um conhecimento científico. E todas as etapas do projeto, então, participavam todos esses profissionais em diferentes momentos. Não todos ao mesmo tempo, obviamente, mas nos diferentes momentos, nas diferentes etapas, havia participação de cada um desses profissionais. O que favoreceu, então, a gente apresentar uma metodologia didática que envolve não apenas um profissional que seja detentor do conhecimento, mas a gente demonstrar que o conhecimento ele vai transitar de forma horizontal, onde cada um participa do projeto com o seu conhecimento, estabelecendo trocas com os demais, e aí enriquece cada um de nós, não só os estudantes, como nós também professores que também aprendemos com os estudantes. Então esse projeto finalizou em dezembro de 2015 e o último momento desse projeto será o lançamento desses cartões postais na cidade de Campos, e a gente então acredita que tenha conseguido estimular o desenvolvimento de pesquisa e o gosto pela ciência nos diferentes níveis da produção do conhecimento.